A Web Rádio Fraternidade apresenta Eulália Bueno, no 4º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Senhor, faz-me um instrumento da tua paz. Em primeiro lugar, nós queríamos agradecer à Web Rádio Fraternidade, a essas duas criaturas tão especiais, que são Rubens e Divina, duas grandes locomotivas da divulgação da doutrina espírita, ultrapassando todas as dificuldades para levar essa mensagem consoladora aos lugares mais distantes que possamos imaginar. As pessoas sofridas, desesperançadas e às vezes até céticas, mas que naquele momento escutam uma palavra, uma oração, uma palestra e sentem-se tocados por Jesus. E foi neste ano de 2018 que conhecemos o ambiente onde funciona a Web Rádio Fraternidade. E é um quartinho bem pequeno, onde além do equipamento, com muito sacrifício, com muito aconchego, cabem umas 3 pessoas. Mas precisa mais do que isso, porque foi num lugar assim, pequeno, onde 3 únicas pessoas se reuniam, que o mundo começou a receber a luz do amor e o caminho do perdão, que é exatamente a manjedoura do Cristo. E foi esse o sentimento que me envolveu quando adentramos a Web Rádio Fraternidade. Então, que eles e todos os voluntários que nos recebem, a todos nós, com tanto carinho, continuem tendo essa força, essa determinação, esse amor à doutrina espírita, para que nós continuemos sentindo ânimo para prosseguir. Nós encontramos tudo pronto, mas os bastidores desse congresso são extremamente difíceis para chegar a este momento. Tão difícil que na quinta-feira, quando aqui chegamos, nos distraímos com o horário e já bem tarde, necessitados de alimentar o corpo físico, saímos pelo shopping procurando um lugar para nos alimentarmos. Estávamos em 5. E só tinha um lugar, o drive-thru do McDonald's. Mas nós estávamos a pé. Entramos na fila dos carros. Todos começaram a olhar pelos retrovisores, dizendo, mas o que é isso? De repente, um carro faz a curva para entrar no drive, o motorista dá uma freada, põe a cabeça para fora e diz, mas o que é isso? E nós dissemos, isso o quê? Nós nunca vimos pessoas sem carro no drive-thru. E nós respondemos, e quem disse que nós estamos sem carro? Nós estamos de carona com a mulher invisível. Então vejam do que é capaz uma alma que está envolvida no trabalho do bem. E é dessa forma que nós, hoje, todos unidos, vamos
fazer de conta que somos a cidade de Gúbio, à época de Francisco de Assis. Porque a nós foi dada a tarefa de falar sobre uma frase tão sem importância: Senhor, fazei de mim instrumento da tua paz. E Gúbio vivia atemorizada, porque rondava aquela cidadela, cercada de florestas, um lobo imenso, terrível, altamente feroz, que atacava não apenas as ovelhas, os cães e os demais animais, mas atacava os homens. E eles viviam amedrontados, quase como nós, que temos medo às vezes de sair, porque o mundo imerso em dificuldades também se nos representa um lobo terrível, feroz, que ou vai pedir de nós uma postura de luta, ou simplesmente vai nos devorar. E Francisco, sendo chamado a intervir, a acalmar, não se dirigiu aos homens. Embrenhou-se na floresta, contra o desejo de todos, e foi ao encontro do lobo. Os próprios companheiros, chegando a um certo ponto da caminhada, estancaram os passos, aterrorizados pela fera. Mas Francisco seguiu. E os homens da cidadela, ao longe, espreitavam o que iria acontecer. E o lobo feroz, ao ver Francisco, veio em disparada, com a boca entreaberta, os dentes afiados, prontos para atacar a presa. E nem isso demoveu a calma e a confiança daquele apóstolo do Cristo. Ao se aproximar, Francisco simplesmente estendeu-lhe a mão e disse: eu venho em nome do Cristo, eu venho em nome de Jesus, acalma-te. E o lobo, para espanto de todos, parecendo compreender o que Francisco dizia, como um cão manso e dócil, prostrou-se aos pés daquele homem santo. E ele disse-lhe: meu irmão, por que fazes isso? Porque devoras criaturas que, como tu, vieram pelas mãos de Deus. Tu ofendes a Deus. Nós somos todos irmãos. Acalma-te, não fere mais. Vou te fazer uma proposta. Entrarás na cidadela e serás alimentado por todos os dias da tua vida. Não te faltarão nem água, nem alimento. Em troca, darás a tua mansuetude, o teu carinho, a homens e animais. E o lobo ergueu uma das patas, meneou a cabeça, como se concordasse com Francisco. E seguiram todos para a cidadela.
para viver por mais aproximadamente 2 anos, em absoluta paz, até a morte do lobo. Essa guerra está acontecendo dentro de nós. Na verdade, nós que temos medo do mundo lá fora, nós que nos aprisionamos acreditando que com isso estamos seguros. Na realidade, não estamos enfrentando os nossos medos, nem tampouco as nossas feras. O Dalai Lama, certa feita, perguntado sobre a violência do mundo e o surgimento cada vez maior de inimigos, disse: temer os inimigos? Só os que estão dentro de nós. Esses sim são terrivelmente ameaçadores. E o De Luca colocou-os aqui, verdadeiros lobos de Gúbio, que habitam a nossa alma. O pai de todos, ou os pais de todos, orgulho e egoísmo. Nós ficamos de pé. E ele foi citando, um a um. E nós fomos vendo a dificuldade que temos de encará-los, de admitir que eles moram dentro de nós. Eu confesso que fui ficando de pé. Quando ele falou na prepotência, eu não me sinto prepotente, mas foi aí que eu sentei. Porque eu disse, se eu não estou tendo nenhum dos outros, com certeza eu sou prepotente. E aí sentei calmamente. Enfrentar esses lobos ferozes requer darmos maior atenção àqueles que já receberam a mansidão, ou seja, as qualidades que com certeza todos nós de alguma forma já trazemos na alma, fruto das experiências transatas, e é nos apoiando nelas, investindo nelas, que nós vamos amansar as demais feras que existem em nosso coração. Mas não vai ser fácil, gente. Nada fácil. Porque vejam o que Francisco falou. Isso está numa prece que não foi escrita por ele, encarnado. Porque na realidade dizem os conhecedores, os historiadores, que ela data de 1912, a oração da paz. Senhor, fazei de mim instrumento da tua paz. Abrindo o livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, eu convido a todos, num momento de reflexão, que assim que tiverem oportunidade, leiam e reflitam sobre o que essa lição diz. E ela se intitula Paz do Mundo e a Paz do Cristo. E Francisco não disse, fazei-me instrumento da paz, porque podia ser a paz do mundo. E para a paz do mundo, há muitos instrumentos. Me arrisco a dizer que quase todos nós somos instrumentos da paz do mundo, através dos valores que só o mundo nos oferece. Obviamente, essa prece, ela nos dá um tom de psicografia. Ou que tenha sido Francisco, ou algum espírito atrelado à sua equipe, porque ela é uma oração verdadeira,
convocando-nos a enfrentar os lobos de Gúbio, que jazem dentro de nós, amedrontando-nos o passo, porque somos homens amedrontados. E com a rapidez com que as notícias correm, de preferência as mais dolorosas e infelizes, esses lobos vão tomando vulto e se mostrando cada vez mais ferozes. E esse enfrentamento está sendo adiado. A todo instante nós adiamos uma oportunidade desse enfrentamento. A paz do mundo e a paz do Cristo diz que a aparente paz pode não passar de um estado momentâneo de uma consciência tranquila, porque abastecida pelos valores perecíveis da terra. Ou seja, nós realmente formamos uma sociedade da decepção. Como o filósofo Gilles Lipovetsky fala no livro de mesmo nome. Somos a sociedade da alta tecnologia. Somos a sociedade que avança no macrocosmos e no microcosmos, pensando que desvendamos todos os mistérios do mundo. Mas falta o que mora dentro de nós. Falta a coragem de mergulhar nas sombras de nós mesmos. E avassaladoramente, tocados pelo amor do Cristo, que reabastecemos em momentos como este, de reflexão e de tratamento espiritual. Porque o trabalho da espiritualidade no transcorrer do congresso é de uma intensidade que vai ficar difícil a todos nós conseguirmos avaliar. Nós precisamos voltar para casa, arejar a alma, que é a nossa casa, abrir as janelas para que a luz do sol possa clarear a nossa estrada. E lembrar que na Revista Espírita de fevereiro de 1868, para fazermos um comparativo com a paz do Cristo, que Francisco evoca, faze-me instrumento da tua paz. O médium, por exemplo, ele é um instrumento do Espírito ao qual ele serve naquele momento. Mas para que a mensagem do Espírito seja límpida, é indispensável existir uma sintonia perfeita. Agora imaginem ser instrumento de Jesus. Imaginem ser instrumento da paz de Jesus. Então, a gente recorre à Revista Espírita, que talvez, como são muitos volumes, talvez o espírita sem tempo não tenha conseguido ainda chegar no ano de 1868. Em fevereiro, quando encontramos a mensagem dizendo que ao lado de Deus estão numerosos espíritos chegados ao topo da escala dos espíritos puros. Estão ao lado de Deus. Então, se nós formos seguir as categorias de espíritos,
Imagine que quando atingirmos a primeira de espíritos puros, nós estamos no maternal dessa categoria. Teremos uma longa caminhada a ser percorrida. É esse grau, no topo da escala dos espíritos puros, que se encontram esses, capazes de executar as ordens de Deus, sem retrucar. Aliás, essa inteligência suprema, ela doa essa energia primeira, e eles são os co-criadores em plano maior. Eles são os arquitetos de Deus. A eles chamamos Cristos, revista espírita. Para ser um instrumento da paz do Cristo, pensem na condição desse espírito. Pensem quem é Francisco de Assis, esse Francisquinho que nós vemos aqui iluminando o palco. Essa sintonia perfeita com o Cristo não é aquela que nós temos de dizer: Jesus, por que comigo? Por que tu permites que isso aconteça comigo? Eu não faço mal a ninguém. Por que comigo, Senhor? Por que tanta injustiça? Então nós estamos pegando todo o material que Jesus nos entrega e modelando do jeito que quisermos, porque quando eu questiono, eu não concordo. De alguma forma eu não concordo. Então, a esses espíritos chamados Cristos, um deles está conosco. É o guia da humanidade. É o governador da terra. Ele, a par de outros Cristos, construiu este planeta para nos acolher. Mas não foi o que ele tinha em verba que permitiu que ele escolhesse o lugar onde queria construir a sua casa. Como nós saímos e dizemos: não quero mais morar neste bairro, nem nesta cidade. Eu gostaria mesmo de morar lá em Santos, de frente para o mar. Não. Tudo milimetricamente calculado no universo infindo de Deus. Para estes espíritos que somos nós. Houve um planejamento que foge totalmente a nossa capacidade de compreensão. Porque a densidade dos corpos que precisávamos habitar, a fim de dar continuidade a esse enfrentamento, exigia um planeta que atendesse a tudo isso, naquele exato lugar, naquela exata distância do Sol e da Lua, naquela exata galáxia, que segundo lemos no capítulo 3 do Obreiros da Vida Eterna, a nossa galáxia, composta por milhões de mundos, é uma nesga no universo. Uma nesga no universo. O nosso sistema solar, a nossa Terra, está posicionada num dos raios dessa galáxia, a 30.000 anos-luz da borda e do centro. No exato lugar onde todas as configurações do universo patrocinam
as melhores condições para sermos criaturas melhores. E sabe o que é que nós estamos fazendo aqui agora? Atendendo essa convocação. Porque é óbvio que a partir do momento que adentramos a reencarnação, nos esquecemos dos propósitos que aqui nos trouxeram. Porque arrebatados por essa sociedade iludida, nós esquecemos até que somos espíritos imortais. Quanto mais lembrar que somos instrumentos de Jesus. Quando nós dizemos, por que isso está acontecendo na terra, Senhor? Há tantos espíritas na terra. E ele diz, é por isso mesmo. Porque quando desencarnei no Gólgota, disse, Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E se Cristo estivesse hoje aqui, partisse, sabe o que ele diria? Pai, perdoai-os, eles sabem, mas não fazem. Então, nós estamos sendo convidados a sermos instrumentos de Jesus. Óbvio que ainda estamos tomados pelos valores da terra, ainda não encontramos o ponto de equilíbrio entre aquilo que precisamos da terra e aquilo que usufruímos ou elaboramos na terra para as gerações futuras. Nós estamos aqui, num fim de semana em que ocorreu uma grande tragédia. E não foi em outro estado, senão aqui, onde nós fomos convocados, para ajudar muito mais do que imaginamos. Com água, sim, tudo que pudermos. Porque é tão triste ter sede, tão triste ter sede de Jesus. A tragédia está apenas anunciando quanta sede de Jesus a humanidade tem. Fartou-se de beber dos interesses. O nosso olhar, infelizmente, ainda é materialista. Nós colocamos em risco outras vidas para levarmos vantagem. Mas não são apenas nas barragens materiais, são também nas barragens que existem dentro de nós, fechando as comportas de tudo que nós podíamos fazer a favor do bem na terra, começando dentro do nosso lar, porque é lá que Jesus nos indica como ambiente primordial de sermos instrumentos da paz que Ele nos trouxe. E Ele disse, está no capítulo 23 do Evangelho, eu não vim trazer a paz, mas a espada. Por quê? Porque tudo que nos ensinou e exemplificou, porque Jesus não usou a tribuna, Ele viveu, Ele escreveu com as próprias atitudes, com as reações, com tudo que lhe foi atribuído, e Ele cumpriu. Mas Ele sabia que deixando a lição, para assimilar essa lição, nós sofreríamos muito, instalaríamos guerras cruéis dentro de nós, porque esse inimigo, esse lobo feroz, ele foi ganhando tamanho, ele está com fome,
e nós não lhe oferecemos apaziguamento, convivência amorosa, que no caso do espírita, está muitíssimo bem colocado no capítulo 17 do Evangelho. Sede perfeitos. O homem de bem, o verdadeiro espírita, é aquele que se esforça no limite para domar as suas más inclinações. Desejar ser bom é maravilhoso, mas exige um trabalho para realmente o bem se concretizar dentro de nós. A espiritualidade espera que materializemos aquele planejamento que foi feito para nós, dando vazão, sim, às nossas dificuldades, mas sempre canalizando-as para transformá-las no bem maior. Lembramos aqui que no Evangelho de João, e abrindo um parênteses para dizer que muitas fontes mediúnicas dizem que Francisco de Assis foi João, aquele a quem Jesus confiou a própria mãe, o apóstolo que esteve presente nos momentos mais importantes da vida do Cristo, que teve a coragem de não abandoná-lo nem no momento da crucificação, que se encaminhou para Éfesos e ali agasalhou Maria, por quem Francisco demonstra uma devoção incomparável. É também na Santa Ceia que vemos João postado em lugar de honra ao lado de Jesus. E Francisco, ao desencarnar, pede aos companheiros que leiam as passagens da Santa Ceia, para reviver a presença do Mestre dentro dele. E João, no capítulo 10, versículo 30, repete as palavras de Jesus: eu e o Pai somos um. Ser um explica sermos instrumentos da paz do Cristo. Mas João vai mais longe e no seu capítulo 8, versículo 58, ele cita: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos asseguro, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, antes do Velho Testamento, antes do surgimento da figura de Abraão, Jesus já tinha a categoria de espírito puro. Espírito, segundo consta na sequência da Revista Espírita, infalível, mesmo na reencarnação. Olha esse parênteses. Infalível, mesmo na reencarnação. Porque a reencarnação nos oferece perigos incalculáveis. Lembrem de Alcione, no livro Renúncia, quando ela pede para vir na reencarnação, para ombrear com aquele espírito que ela tanto amava, e o seu benfeitor a advertiu: tu não tens mais necessidade de experimentar a carne com tanto grau de periculosidade. Já aprendestes, porque ela já vive num sistema solar de condição muito superior ao nosso. Então, se ela errar, a responsabilidade é infinitamente maior. E ele a adverte dos riscos da reencarnação. Isso quer dizer o quê? Que sim, aqui é mais difícil. A nossa ligação está cheia de interferências, porque ligação todos nós temos. Todos nós temos. Mas as interferências do imediatismo, por exemplo,
Eu chego em casa, correndo, atrasado, na hora do evangelho no lar, ensopado por aquela chuva que apareceu de surdina ontem, com muita dor de cabeça e morrendo de fome. Quem vai fazer o evangelho primeiro? E eu nem vou pedir para ficarem de pé, viu, Deluca? Porque nós já fomos muito testados por hoje. Mas quem quiser pode se enfiar embaixo da cadeira. Quem é que não vai se secar, comer, tomar o remédio e depois fazer o evangelho? Porque o corpo, por si só, nos cobra imediatismos. E a figura de Francisco, consumido pelo pó das estradas, tentando reconstruir a igreja, conforme ele mesmo narra, que ouviu Jesus lhe pedir, e a princípio pensou que era a igreja material. Num momento em que realmente a igreja atravessava uma fase muito grave, ele joga todo o seu esforço para caminhar levando o evangelho de Jesus. Por isso ele chegou a Gúbio. Ele ia ao problema. Ele enfrentava os lobos que poderiam atacá-lo. Mas que importava? Muitos dizem, Francisco não cuidou do corpo, que era o instrumento principal da alma. Mas quantos corpos e quantas almas ele ajudou a curar, por avançar nos limites do próprio corpo. Quem de nós faria isso? Nós já temos problemas porque o elevador está lotado, porque não descobrimos as escadas rolantes e muito menos queremos nos movimentar nas escadas fixas. Ele não tinha um travesseiro onde assentar a cabeça. Ele se lavou do mundo, largou tudo para ser instrumento do Cristo. E hoje, vocês nem imaginam a tarefa que a espiritualidade reservou para vocês. Nem imaginam. A Web Rádio Fraternidade pensa que aqui estão apenas 3.000 e um pouquinho de congressistas, mas há muito mais. Porque exalando a luz da confraternização, nós estamos aqui porque estamos buscando a melhora. E esse passo já mostra que reconhecemos as nossas imperfeições. Não todas, só algumas que o Deluca citou, mas já reconhecemos. Ontem, durante a música de Tim e Vanessa, a espiritualidade aqui estava, numa presença maciça, acolhendo irmãos em desespero, atormentados pelas aflições, porque o ambiente permitiu essa vibração. Podemos dizer que ontem, para quem nunca esteve, nós participamos de uma grande reunião de desobsessão. E enquanto, sob a lama de Brumadinho, muitos espíritos estorcegam, aflitos, rogando comiseração. Muito mais do que a água que nós compramos, a água da vida. Porque muitos não irão voltar. Eles precisam seguir. Quem disse? Que aproveitando a estrutura, porque ninguém planejou esse acidente,
nem disse, olha, o congresso tem que acontecer tal dia, tal dia, tal dia, porque vai acontecer um acidente e eles precisam estar reunidos, porque nós não somos tudo isso. Mas aconteceu enquanto nós estamos reunidos. Esse é um chamamento de urgência. Jesus está perguntando: quem de vocês pode colaborar para levar paz aos espíritos que não vão voltar mais para as suas famílias terrenas, que não vão voltar mais para as suas casas materiais, que estão aflitos, paralisados, esperando que alguém os desenterre daquela montanha de lama. E nós que trazemos tanta lama atada à alma, podemos dar as mãos aos céus neste momento, revolvermos-nos na lama desses sentimentos, sair do claustro escuro onde vivemos em si mesmados e dizer: Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. Neste momento em que somos chamados aos 10 anos da Web Rádio Fraternidade, fechar os olhos e cumprir uma pequenina tarefa que Jesus nos deu, cantando a oração da paz, para que essa paz seja levada aos irmãos de Brumadinho, aos irmãos que dividem este ambiente conosco, já desfeitos da capa biológica, mas ainda em aflições. Uma oração que vai favorecer, vai adubar a terra dos nossos corações, para semearmos a paz a partir de nós, numa grande corrente de fraternidade, envolvendo a Web Rádio Fraternidade. Seremos antenas entre a terra e o céu, clamando paz ao mundo. E eu pedi a presença da Cacá, para que todos nós, tomados por essa emoção, oremos cantando a Jesus. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde Cantando houver junto. desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre,
recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muita paz a todos. Que a presença de Jesus na alma de cada um de nós não seja um sol de Assis, seja um sol de cada lugar de onde procedemos, apaziguando a dor e dissolvendo a treva em que muitas vezes nos permitimos caminhar. Muito obrigado. Que Jesus permaneça no coração de cada um de vocês.